Na edição de hoje do Repórter Setorial, você confere. Pesquisa mostra que quase metade dos brasileiros inadimplentes não vão conseguir pagar dívidas nos próximos 3 meses. Mobilidade urbana. A audiência pública da Câmara Municipal de Jacareí discute modernização de integração de linhas. Diferença de preços entre medicamentos de referência similares e genéricos chega a quase 900%. E você vai ver ainda. Olha, hoje nós vamos falar especificamente para as pessoas que têm filhos com necessidades especiais. Vai ser muito importante. Mesmo que você não tenha, conheça alguém ou possa ajudar a atenção a essas crianças, falando com seu filho que não precisa, mas pode ajudar o coleguinha. Hoje nós estamos recebendo Fabrine Avelísio. Ela é psicopedagoga, atua no núcleo especial lá em Taubaté, mas o que ela falar aqui serve para todo mundo, porque é lei incluir as crianças. Já, não saia daí. Começa aqui mais uma edição do Repórter Setorial. Seja bem-vindo. Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito apontou que quase metade dos brasileiros que estão inadimplentes não vão conseguir pagar as dívidas nos próximos 3 meses. Os efeitos da crise ainda geram dificuldades para o brasileiro. Com um alto índice de desemprego, as famílias têm tido grandes dificuldades em honrar os compromissos financeiros e entram para a lista de consumidores inadimplentes. E pelo menos a curto prazo, 46% desses devedores não acreditam que vão conseguir pagar as dívidas nos próximos 3 meses. De acordo com a pesquisa, a maioria dos inadimplentes é do sexo feminino, na faixa etária dos 36 anos e com a renda de até 5 salários mínimos. O valor médio das pendências do brasileiro é de R$ 2.615. Mas, se levarmos em consideração apenas o público masculino, a dívida é um pouco mais alta, R$ 2.930. O SPC também identificou que as classes A e B devem quantias elevadas em torno de R$ 3.700. E aponta também um dado preocupante quanto ao descontrole financeiro do consumidor brasileiro. 32% desses inadimplentes são reincidentes. Outros 22%, mesmo sabendo da dificuldade em pagar as dívidas, fizeram compras recentemente. E cerca de 14% do total que estão com as contas em atraso não sabem quanto devem. 36% das pessoas que se encontram nesta situação alegam que a renda é insuficiente para pagar todos os compromissos. Entre aqueles que têm a esperança de regularizar a situação, 37% pretendem tentar um acordo e parcelar o débito, 19% vão cortar gastos e 18% vão recorrer a trabalhos extras para aumentar o rendimento. Apesar da percepção não muito favorável, 49% dos inadimplentes acreditam que vão conseguir sair da lista de devedores, sendo que 36% planejam quitar toda a dívida e 13% apenas uma parte do valor. Para o SPC, a melhor forma para o consumidor resolver a questão da inadimplência é se planejar e conversar com o credor para tentar negociar prazos e condições de pagamento que caibam no orçamento mensal, além de adequar os gastos para a realidade financeira do trabalhador. O valor da tarifa dos ônibus que fazem as linhas de São José, Taubaté e Litoral Norte vai ficar mais caro a partir do próximo sábado. A repórter Carolina Silva tem mais informações. O aumento será de 5 centavos nas passagens das linhas de Caraguatatuba, São Sebastião e Ubatuba a São José dos Campos e São Sebastião a Taubaté. De acordo com a EMTU, a empresa responsável pelo transporte público dessas linhas, o valor será alterado por causa de um reajuste no valor do pedágio de Paraibuna, que fica na rodovia dos Tamoios. As novas tarifas vão passar a valer a partir do dia 1º, que é o próximo sábado. Carolina Silva de Taubaté para o Repórter Setorial. Uma audiência pública na Câmara Municipal de Jacareí sobre mobilidade urbana discutiu o resultado de um estudo que tem por objetivo modernizar e integrar as linhas de ônibus do sistema de transporte público da cidade.
O auditório da Câmara Municipal de Jacareí recebeu alguns munícipes, representantes do Sindicato dos Condutores, vereadores e integrantes do Poder Executivo para uma audiência pública referente à remodelação de algumas linhas de ônibus na cidade. O objetivo da Secretaria de Mobilidade Urbana foi propor e implantar melhorias nos itinerários das linhas de ônibus. A pasta realizou um estudo técnico de 6 linhas, que são responsáveis por cerca de 40% dos passageiros que utilizam o serviço de transporte. São elas a linha 3 do Parque Meia Lua, linha 5 do bairro Cidade Salvador, linha 10 Parque Imperial, linha 15 Bandeira Branca, linha 19 Conjunto São Benedito e Vila Garcia, linha 26 do Jardim do Portal. A audiência durou cerca de 2 horas. Em alguns momentos, munícipes que estavam acompanhando as propostas acusaram a pasta de mobilidade de não ter feito convite para sindicalistas, representantes de bairros e demais integrantes da sociedade. Não chamou, realmente concordo com o colega, não chamou nenhum presidente de bairro para fazer esse estudo. Não chamou os condutores, não chamou realmente os munícipes. Então, como que há esse estudo se realmente quem tem que estar dentro participando não está? Opinião que foi compactuada por alguns vereadores da casa. Acho que aqui tinha que ter todos os representantes de bairro, ter sido convocado e chamado. Não foi, né? Foi uma audiência pública, digamos assim. Eu, enquanto vereador, praticamente fiquei sabendo em cima da hora, né, dessa audiência pública. A gente ainda tentou chamar algum setor da população, mas é muito difícil, né? Então, a gente espera que na próxima seja chamado toda a população com mais antecedência, que a gente leve essas discussões nos bairros. Foi um estudo em cima de dados, mas assim não foi ouvida a população. E aqui a gente viu que eles querem ser ouvidos, tanto as lideranças de bairros, tanto quem usa ônibus, os bairros que estão distanciados, aqui tem ônibus com horário muito reduzido. E aqui é também a reclamação de quem representa a categoria dos cobradores e dos motoristas também, segundo eles, não foram consultados. O secretário adjunto de Mobilidade Urbana, Rafael Júlio, afirmou que haverá uma nova possibilidade de abordar este assunto com a população, numa nova audiência que, por enquanto, ainda não tem local definido. No dia 18 de setembro, dentro da Semana de Mobilidade Urbana, para discutirmos mais um pouco e construirmos mais essa ideia em conjunto. Um homem de 58 anos morreu em Guaratinguetá depois de cair de uma roçadeira e ser atropelado pelo equipamento na zona rural. O acidente ocorreu ontem por volta das 6 da tarde. Segundo a Polícia Civil, ele trabalhava em uma fazenda no bairro Santa de Virges e usava a roçadeira para arar um trecho da terra de uma das áreas quando caiu. Na queda, o homem não conseguiu desligar o equipamento e foi atropelado pela máquina. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML e o caso foi registrado como morte acidental. E vamos agora para o quadro Cidadania com José Carlos Cataldi. Ao recuado adiamento do aumento dos magistrados e dos funcionários públicos, o governo está concorrendo para um déficit de 8 bilhões de reais. E isso é visto com alguma reserva pela equipe econômica que estava pretendendo trazer esses recursos e vai ficar complicado. Agora, o pior disso tudo não é o aumento em si, é o efeito cascata que isso vai trazer para todo o Brasil. Os governos estaduais vão sofrer baques violentíssimos, sobretudo o Rio de Janeiro, onde o governador Pezão já afirmou que com esse efeito cascata, o Rio de Janeiro não levanta nunca mais. Esse pessoal não tem sensibilidade para ver a situação em que o país se encontra, a crise e que isso avassala toda uma gama de contribuintes? Sim, porque nós é que vamos pagar essa conta. No próximo bloco, vamos saber mais sobre autismo. Confira.